Função PROC-X, para que serve? Como utilizá-la? Quais são os seus benefícios? Enfim, vem comigo que a gente vai aprender tudo sobre essa função. Bom, de olho aqui na tela a gente vai entender para que serve a função PROC-X. Então, para começo de conversa, a função PROC-X veio para substituir, dar uma turbinada na função PROC-V, a conhecida PROC-V, já bastante antiga, que muitos de nós utilizamos. A função PROC-V, que é evidente muito boa, muito utilizada, mas tinha suas limitações, bem como a função PROC-H também. A função PROC-V buscava uma referência, buscava uma outra informação na vertical e PROC-H na horizontal. O fato é que a função PROC-X veio para substituir ambas, a PROC-V e a PROC-H ao mesmo tempo. Além do mais, na função PROC-V, para quem já está habituado, quem já conhece o PROC-V, quando era necessário procurar uma informação que estivesse à esquerda daquela coluna-chave, era necessário fazer uma manobra. Ou você mudava a planilha, que é a base que você vai buscar, né? Mudava a estrutura dela jogando a informação que você quer buscar para a direita da coluna, com a informação-chave, ou você precisava utilizar outras duas fórmulas, que era índice corresp, índice mais corresp. Desse modo você conseguia buscar à esquerda. O PROC-X veio para resolver isso com uma função fácil, simples, que você consegue buscar tanto na vertical quanto na horizontal, tanto à direita quanto à esquerda. Então o PROC-X veio facilitar e trazer dinamismo para o dia a dia de trabalho. E como é que funciona a PROC-X? Na verdade, ela é bem mais fácil, inclusive, que a PROC-V, e ela ainda traz um elemento surpresa. Vou te explicar aqui agora. Bem, se a gente olhar para a função PROC-X, antes da gente aplicar no exemplo, eu vou te mostrar aqui, ó. A função PROC-X, quando a gente abre ela, olha aqui, ó, ela tem um argumento de pesquisa-valor, que é o que a gente quer pesquisar, né? É a nossa chave primária, vamos dizer assim, a gente vai entender. A pesquisa matriz, ou seja, onde está a coluna, a matriz que eu estou procurando aquela informação, né, que eu apontei no primeiro argumento. Depois a gente tem a matriz retorno, que é justamente a coluna, aquela matriz, aquele intervalo específico que eu quero, que está a informação que eu quero que me retorne. E olha que interessante, o PROC-X já traz uma condição se não encontrado. Ou seja, caso ele não encontre aquela informação que a gente está buscando, por N motivos, porque não tem aquela informação naquele período, naquele intervalo, etc., o que eu quero que ele me retorne? Eu posso colocar uma mensagem aqui. Então isso é muito interessante, porque o PROC-V não tinha isso. A gente precisaria usar outras funções acopladas ao PROC-V para trazer isso aqui. O PROC-X já tem isso nativamente, tá? Depois eu ainda tenho aqui no PROC-X qual é o modo de correspondência. Isso aqui é bem abrangente. A gente pode fazer uma aula só para falar disso aqui, mas basicamente ele traz uma correspondência exata, correspondência aproximada, próximo item, maior ou menor, e tem a correspondência regex, que é algo bem interessante também. A gente pode fazer uma aula para falar disso. E depois o modo de pesquisa, se eu quero pesquisar do primeiro ao último, do último ao primeiro, etc. Tá? Mas vamos lá, vamos aplicar o PROC-X aqui para a gente entender num exemplo prático. Então eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui o nome do cliente, o CNPJ, qual foi o meu faturamento de 2024 para esse cliente, qual a filial que eu faturei, o nome do meu vendedor e o segmento de mercado. Só que o segmento de mercado eu não tenho aqui. O segmento de mercado eu tenho numa outra planilha, que está aqui, ó, numa outra aba chamada segmento. Veja que na coluna A eu tenho o segmento de mercado e na coluna B eu tenho o nome do cliente. Então já deu para perceber, eu preciso popular essa coluna com essa informação aqui. Mas qual é a chave primária? A chave primária é justamente o nome do cliente. Atenção, isso aqui é só um exemplo. Óbvio que utilizar a chave primária com nomes, nome de cliente, razão social, coisas desse tipo, é sempre perigoso, porque quando se trata de diferentes bases, nomes muito grandes podem estar digitados ali de formas diferentes, e aí você não vai conseguir encontrar o resultado. Mas aqui é só um exemplo, a gente tem certeza que os nomes estão iguais, então a gente vai utilizar, para buscar o segmento de mercado, a gente vai utilizar o nome do cliente. Como é que vai ficar isso? A gente vai fazer assim, ó, igual PROC-X, entre parênteses,
Qual que é a pesquisa valor? O que eu quero pesquisar naquela outra base? Eu quero pesquisar o nome do cliente para, com base nele, achar o segmento de mercado. A minha chave primária é o nome do cliente. Então, aqui no pesquisa valor, eu vou selecionar a célula A2, que é o nome do cliente que eu busco. Ponto e vírgula. Qual é a matriz que eu quero pesquisar o nome do cliente? Está aqui, ó. Vou clicar nessa outra aba chamada segmento e posso selecionar, que eu poderia selecionar só o intervalo, mas eu vou selecionar toda a coluna, não tem problema nenhum. Vou selecionar toda a coluna B. Depois, ponto e vírgula. Qual que é a matriz de retorno? O que eu quero retornar? Quando eu olhar para o cliente, eu preciso retornar, então, a coluna A, que é o segmento de mercado. Ponto e vírgula. Se eu não encontrar o segmento que eu estou procurando, então eu vou abrir aspas e vou digitar não encontrado. Eu poderia colocar qualquer outra mensagem. Ponto e vírgula. A correspondência que eu quero utilizar é a correspondência exata. Então, 0, fecha parêntese, Enter. Veja que ele já achou aqui, ó, o cliente Lopes Construção Limitada, o segmento de mercado é construção. Se eu puxar mais aqui, ó, Silveira é indústria. Aqui, ó, Mendes Alimentos, o segmento é alimento. Se eu for lá conferir, vai dar certinho. Então, 2 cliques, arrastei para baixo. Então, ele já buscou o segmento de mercado de todos os clientes que estão populados aqui. Beleza? Agora eu vou ensinar uma forma ainda mais fácil de fazer o ProcX, que é o seguinte. Eu vou apagar todas as informações que a gente preencheu aqui agora com o ProcX. Uma forma ainda mais fácil de fazer o ProcX é utilizando tabela. Então, por exemplo, isso aqui não é uma tabela, por mais que pareça. Isso aqui é um intervalo de dados, é uma matriz que a gente colocou bordinho e ficou parecendo uma tabela. Mas para o Excel, isso aqui não é uma tabela em si. Para transformar em uma tabela, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pressionar as teclas de atalho Ctrl Alt T. Ele já vai selecionar, veja que ele marcou essa caixinha delimitadora aqui verde, com pontilhado, e ele vai aparecer essa janela, criar tabela. Ele já reconheceu a área da tabela, eu vou clicar em OK, deixar marcado aqui minha tabela tem cabeçalho, OK. Pronto, veja que ele mudou o formato e ele habilitou uma nova aba aqui, ó, uma nova guia de informações, design da tabela. Então isso significa que agora isso é uma tabela. E para facilitar o nosso ProcX, aqui ó, no nome da tabela eu vou colocar assim, ó, segmento, ou seja, o nome dessa tabela é segmento, beleza? Enter, já dei o nome da tabela. Agora a gente vai fazer um ProcX bem mais fácil, veja só. Aqui no segmento de mercado, eu vou digitar novamente ProcX, abre parêntese. O que é que eu estou procurando? Novamente é o nome do cliente. Ponto e vírgula. Mas onde eu estou procurando o nome do cliente? Eu não preciso clicar aqui nessa aba, ir lá, selecionar a coluna, fica muito mais fácil. Qual foi o nome da tabela que a gente deu agora? Segmento. Então, a minha pesquisa matriz é segmento. Veja que ele vai aparecer esse íconezinho de tabela aqui, ó. Vou dar um duplo clique, ele já selecionou. Depois disso eu vou abrir colchete. Tá aqui, ó, abrir colchete. Qual é a coluna dessa tabela que eu estou procurando a informação do cliente? É a coluna cliente. Então eu vou selecionar aqui, ó, cliente, fecha colchete, ponto e vírgula. Qual que é a matriz? É novamente a minha tabela segmento. Então, segmento, abre colchete. O que eu quero retornar? O segmento de mercado, né? Então, vou selecionar aqui segmento de mercado, fecha colchete, ponto e vírgula. Se não encontrado, vou botar aqui não encontrado. Fecha aspas, ponto e vírgula, correspondência a 0, que é exata, fecha parêntese, Enter. Olha aí, ele retornou da mesma maneira. Ou seja, eu não precisei ficar vindo aqui, trocando de tela, selecionar intervalo. Então, ele já selecionou aquela coluna daquela tabela. E o mais interessante é que se nós colocarmos mais informações aqui abaixo e precisar buscar essas informações aqui, ele continuará dinâmico, porque você selecionou toda a coluna, toda aquela coluna da tabela segmento. Beleza? Então vai ficar muito mais fácil aqui, é só a gente arrastar para baixo e veja, a mágica está feita, o ProcX está realizado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal para receber as notificações sempre que a gente publicar novos vídeos. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso curso Excel Sem Mistério, onde você vai poder aprender a função ProcX e tantas outras que vão dar uma turbinada no seu dia a dia de trabalho.